Olha que, assim, a gente já começou o bate-papo aqui e nem começamos da forma mais tradicional possível, que é assim, começar pelo Não vou começo. dar. Confere, confere. Co- Então vá, eu vou deixar-te. Agora és tu que mandas. Pelo Fala. começo, pelo começo. Quem é a Isso. Sofia? O que que é a Sofia? Diga eu compartilhar um pouquinho da história da Sofia, o que trouxe a Sofia até aqui, para quem não te conhece ainda, Sofia. Então, olha. Queres que eu comece? De onde você achar que faz sentido a sua história, de compartilhar um pouquinho da sua história. Para até o momento do coaching. Pode ser. Pronto, é assim. Eu costumo brincar que eu já fiz todas as profissões do mundo à exceção de uma. E, e digo isto porquê? Porque eu não tenho limites de desafios. Eu gosto de ser independente e sempre fui uma pessoa muito interventiva em termos de sociedade e sempre fui da Associação de Estudantes da escola. Aliás, eu fui para a ciência política porque tive um professor de história que não era meu professor sequer, mas que me aconselhou, disse-me mesmo, e ainda hoje é uma referência para mim, um mentor que eu adoro, que passava horas comigo a contar-me história e, e o momento que me fez mudar, porque eu queria ir para a arquitetura, o momento que me fez mudar a minha postura foi numa manifestação que eu fiz na escola, que foi completamente diferente de todas aquelas que já tinham acontecido. Normalmente os alunos vão embora, não ficam na escola, e eu não, eu fiz a manifestação em que todos estavam na escola, tinham um ponto, tinham que marcar a presença. Porquê? Porque eu era contra professores, por exemplo, de educação física darem aulas de matemática. Acho que não fazia sentido. Eu enquanto estudante, preferia nesse período estar a dedicar-me a outra coisa que fosse de valor, não é? E então esse professor veio falar comigo e disse: Não, Sofia, tu tens que ir para a ciência política. E depois fiz também a Universidade de Verão, onde fui convidada depois a ser conselheira da Universidade de Verão, que é uma universidade dedicada só à parte de formação política. E vivi muitos anos apaixonada pela, pela política porque aquilo que eu fazia com os jovens, e eu era presidente de uma juventude, aquilo que eu fazia com os jovens eram coisas pequenas, mas que faziam a diferença. Era arranjar um autocarro para os levar à escola, era terem pequeno almoço, era coisas muito simples. Portanto, sempre teve muito dentro de mim esta coisa de fazer parte e dar à sociedade, sem esperar nada em troca. E depois, com o passar dos anos, fui para Lisboa tirar ciência política. Comecei depois a trabalhar na área da ciência política, até que chegou um ponto em que, numa das candidaturas, eu fui convidada a integrar uma das candidaturas e eu não acreditava no candidato. Ia totalmente contra os meus valores, as minhas convicções, tudo aquilo que para mim fazia sentido, eu olhava para ele e não conseguia. Eu era, atenção, estás-me a ver a mim no meio de só homens ou pessoas acima dos 40, 50, 60 anos, numa, numa reunião, levantar-me e dizer: olha, eu não vou, que eu não confio em si, eu não preciso de política para viver, eu não quero isto, eu prefiro ir fazer a minha vida, mas eu não vou conseguir a lado nenhum, porque aquilo era totalmente. Tudo o que aquela pessoa representava, tudo o que ela fazia, ia contra os meus valores. Os meus valores, e isso eu sou muito grata aos meus pais, são coisas que estão muito vincadas em mim. Eu sou uma pessoa que considero-me
muito honesta, valorizo muito o ser humano, valorizo muito a verdade, a sinceridade, e aquilo não existia ali, existia interesse. Então o que é que eu fiz? Fui para as mesas de voto, entretanto continuei a fazer a campanha, porque eu era candidata também a outras posições, não com aquele candidato. Fui fazer as eleições, mesa de voto, entretanto, enquanto estava a fazer isso, arranjei um trabalho na FIL, que é o maior centro de exposições de Lisboa. Dormi 2 horas, fui para Lisboa e comecei a trabalhar logo no outro dia de manhã nesse congresso. E depois comecei a mandar currículos para todo o lado. E a minha ambição máxima era diplomacia na altura. Eu achava que através da diplomacia eu conseguia mudar o mundo. Era o meu sonho, era mudar o mundo, não é? Olha, é fácil E ser confundido com idealização, né? Com alguém idealista, né, Sofia? Como não confundir esse meio isso, do caminho ali, sabe? é, São meus valores, mas não ser confundido com alguém que está idealizando o mundo. não, não, de todo. E então, depois percebi que esta área era uma área que também não me fazia muito feliz, porque ia estar muito restringida, a diretrizes. E então comecei a mandar currículos para todo lado e fui parar à TAP, à Companhia Aérea de Transporte Aéreo Portuguesa, onde tive 9 anos. E eu sempre fiz formação e desenvolvimento pessoal e muitas formações em gestão emocional, sempre me interessei muito pela área e tive, ao longo da vida, tive vários momentos que me obrigaram a parar por eu pensar tanto, por eu sentir tanto. Portanto, eu não vou ser falsa modéstia ao dizer que não houve momentos em que eu tenha ido abaixo, mas foram nesses momentos que eu percebi que tinha que haver algo mais para além de psicoterapia, de psiquiatria, tinha que haver alguma coisa que nos fizesse ser mais fortes. E durante esses 9 anos na TAP eu fiz muita gestão de conflitos. As pessoas não imaginam que ser assistente de bordo ou hospedeira, ou como é que vocês chamam no Acho Brasil? que chamam a aeromoça às vezes aqui no Brasil. Aeromoça, exatamente. Comissária de bordo, desculpa, também. Era almoço. Eu achava, honestamente, que era servir sumos de laranja com turbulência. Ponto. Não é nada disso. O avião não descola se nós não estivermos lá. Nós temos imensos procedimentos de segurança. O curso, a formação foi muito, muito difícil. E hoje as coisas são diferentes, mas na altura foi mesmo muito difícil. E, e esses 9 anos lá, tu trabalhas sempre todas as semanas, todos os dias com pessoas diferentes, trabalhas à noite, durante o dia, portanto tens que ter uma capacidade emocional e de gestão emocional muito grande. E depois existem sempre aqueles colegas teus que, como em todos os lugares e em todas as funções da vida, que estão num sítio porque estão confortáveis, mas não se esforçam para ser o melhor que podem ser. E eu tenho uma coisa que é muito vincada em mim, a fazer algo, fazê-lo bem. Para mim, isso é fundamental. E depois, no meio desta. Depois veio a pandemia, eu mudei-me para Leiria e em Leiria, com muito amor, decidi engravidar e ter um bebê que acabou por falecer aos 9 meses, quase 9 meses, na minha barriga, e aí mudou tudo. Porque se eu já tinha tido momentos em que eu tinha que ter parado para pensar o que era a vida, porque é que nós estamos aqui e o que é que eu posso fazer para mudar, naquele momento, não entrando em pormenores, eu tive que escolher entre viver ou morrer. E eu acho que falei nisto contigo no privado, foi a sensação de, será que é possível morrer de sofrimento? Mas depois se eu morrer, ninguém se vai lembrar do meu filho porque fui a única pessoa que o viu. Então o que é que eu vou fazer? Não, eu vou
usá-lo como motor para chegar ao maior número de crianças e fazer com que o maior número de crianças sejam felizes e brinquem. E eu tenho um objetivo de vida neste momento. Eu tenho um sonho. O meu sonho é chegar a 1 milhão de crianças com um jogo em que eu lhes dou a capacidade de gerir emoções. E vou-te explicar porquê. Porque as pessoas que chegam até mim hoje no coaching são pessoas que não lhes ensinaram na escola que poderiam estar tristes, que poderiam chorar, que poderiam nem sempre acertar à primeira, que poderiam errar e ter que voltar a fazer tudo outra vez. E eu quero que 1 milhão de crianças tenha acesso a isso. Até podem não chegar ao final de uma certa idade e não terem assimilado essa informação, mas ter-lhes sido dada essa oportunidade. E até estou a tirar trabalho a mim própria, porque depois vou ter menos coaches e menos empresas, mas a minha ideia naquele momento foi, obviamente, de muita dor, muito desalento, muita incerteza. Voltei a passar um bocadinho por comunicação política, mas eu sabia que aquilo que eu queria e que eu precisava de fazer era alguma coisa que estivesse ligada à transformação e a mudar as pessoas. E eu sempre estive muito ligada também ao mundo empresarial, dentro da empresa de família, e depois surge a oportunidade de criar uma empresa em que seria uma empresa direcionada para o coaching de alta performance empresarial. E eu criei um conjunto de programas. Eu criei a empresa num mês. Nossa. Num mês. Meio- Atenção. Aqui no Brasil, meio não dá para criar uma empresa, não. Mas com conteúdo. Com conteúdo. Com conteúdo a apresentar numa das maiores empresas em Portugal. E depois tive 3 meses em formações, a ler tudo, porque a sabedoria para mim é fundamental, mas a sabedoria só faz sentido se nós a aplicarmos. Eu costumo dizer que nós podemos fazer muitas formações e há muitas pessoas que leem muitos livros, mas depois não os aplicam. E se não aplicarem, não deixam legado nenhum. Sim. Nós temos que trabalhar para deixar legado para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os filhos dos nossos amigos, e isso é o mais nobre do ser humano. É tu estares a trabalhar para o outro com a sabedoria que tu tens, sem querer nada em retorno. Mas dentro da academia ou dentro da empresa era direcionado para a alta performance. E a alta performance é diferente de um coaching normal. A alta performance é direcionada para pessoas que querem estar acima da média de forma consistente e a longo prazo, médio e longo prazo. E isso implica um compromisso muito grande. E então a Sofia teve esse compromisso e no início procrastinou um bocadinho, porque para conseguir criar tudo o que era necessário, não me alimentava bem, não dormia às horas suficientes, treinava sempre, porque treinar é muito importante para eu começar o meu dia, mas foi uma realização enorme conseguir transformar ou melhor, unir tantas visões numa visão nova e numa abordagem nova prática, com metodologias práticas que alteram os hábitos e que tornam as pessoas melhores. E nós falávamos numa coisa em privado, que eu agora vou falar, que é o 1%. Tu dizias que não concordo muito com o 1%, porque o 1%, porque não logo 50%.
E eu hoje tenho uma resposta ótima para te dar em relação a isso. Opa, devia ter gravado lá a nossa conversa antes, mas ainda assim dá para complementar a resposta. Porque hoje eu hoje falávamos de porque o efeito 1%, numa das conversas que estava a ter, e estava a explicar porque é que às vezes, em vez de partirmos, e usei a nossa conversa, em vez de partirmos logo para o 50%, claro que nós queremos ganhar, fazer logo 50%, é metade do caminho. Se estamos a metade do caminho, é muito melhor do que estar só a 1%. Mas se tu meteres 50% e falhares, a probabilidade de tu não voltares a fazer sequer 1% é muito maior. Mas se tu dentro do 1% criares, 1% é um conceito, atenção. Se tu dentro do 1% criares micro objetivos, tu atinges os 50% até mais rápido do que imaginas. Porque o 1% não é sermos 0,1% melhor, é sermos melhores. Não é quantificável, não é mensurável. Não é mensurável o quão melhor eu sou hoje do que sou ontem. Eu posso avaliar-me, posso deitar-me e fazer a minha avaliação do dia, que aliás é uma coisa que eu deixo e partilho aqui para as pessoas que nos estão a ver e que vão ver. Façam uma coisa que eu chamo o diário dos 5 minutos. Podem usar com menos minutos, que é de manhã fazerem uma intenção para o dia e ao final do dia, quando se deitarem, verem se a intenção foi realizada e agradecerem. Só isso vai-vos dizer ao vosso cérebro que vocês estão a trabalhar para o 1% melhor. Acho que a parte mais difícil é a pessoa se autoavaliar, né, Sofia? Acho que, pelo menos eu, na minha opinião, acho que é a parte mais complexa, assim, de se entender melhorando ou não, sabe? Depende, porque aí tu tens que trabalhar a tua identidade e tens que trabalhar a tua honestidade contigo próprio, não é? Porque se tu não fores honesto contigo próprio, se estiveres a enganar a ti próprio, o resultado nunca vai acontecer. Porque ou vais acabar por passar etapas e podes ter sucesso na mesma, e há casos assim, mas muitas vezes, ou passar de etapas e saltar de tarefas, é quase como uma casa, não metes todas as infraestruturas, todo o ferro que é preciso, acaba por cair uma parede. Por isso é que quando nós nos autoavaliamos, há muitas pessoas que se dizem que são muito espirituais e que meditam e que fazem mindfulness e que tudo isso, e que isso é uma técnica e são métodos que resultam. E eu sou prova disso porque tem-me ajudado muito a acalmar-me, porque eu sou muito elétrica, a acalmar-me, a atenção plena, mas muitas vezes há muitas pessoas que usam um mindfulness ou uma meditação e, no entanto, a seguir não estão em consonância com aquilo que estiveram, com a sua intenção ali, entendes? Portanto, a pessoa não está alinhada com aquilo que está a dizer que está a fazer. Isso é a maior dificuldade. E esse foi um dos meus maiores compromissos este ano. Foi, a partir de março, abril, tudo o que fosse alta performance eu ia fazer. Tudo o que fossem hábitos de alta performance eu ia estar a executá-los, que é para depois eu ser o exemplo para as pessoas com quem trabalho, para chegar a uma equipa e dizer-lhes, olha, não estar a falar, eu sei as técnicas, não é? Todos podemos aprender as técnicas nos livros, hoje até na inteligência artificial, mas chegar lá e falar com causa e conhecimento. E por isso é que o facto de nós fazermos coaching de alta performance e estarmos a trabalhar para sermos acima da média, e acima da média para mim é ser consistente, é não estares
consistente e consciente. Atenção, porque a alta performance implica que tu estejas consciente. Quando tu sais de casa e conduzes ao trabalho, muitas vezes nem te lembras do caminho, porque já é um hábito. Mas esse hábito não é um hábito de alta performance, porque não estás em consciência. Quando atas um sapato, isso já está em piloto automático. Um hábito de alta performance é um hábito que tu pensas e estás a avaliar todas as perspectivas e todos os resultados que vão acontecer em consequência daquilo que tu estás a fazer. Entras numa reunião, tu muitas vezes tens que avaliar quem tens à tua frente, tens que saber ler as pessoas, é muito importante isso. E o coaching permite-nos não só fazer essa parte da alta performance, em que nós trabalhamos não só o topo, mas se o topo não trabalhar a base, que são as pessoas, nada vai funcionar. Nada. Porque uma empresa são as pessoas. E se um CEO, se um presidente, se um administrativo, se ele trata da alimentação, faz exercício físico, descansa, dorme bem, ótimo. Mas o que é que isso tem a ver com a equipa dele, com a empresa dele? Não está a fazer nada pela empresa. Por isso é que hoje em dia nós trabalhamos aquilo que se chama a cultura organizacional. A cultura organizacional tem tanto valor quase como um salário. Nós chamamos de salário emocional. É aquilo que as pessoas precisam para vestirem a camisola, terem orgulho naquilo que estão a fazer, terem um reconhecimento, ter aquele sorriso de manhã, ter a preocupação, a empatia, está tudo bem, saberes até se calhar o nome do filho, pequenos pormenores que causam com que um líder seja líder em vez de ser chefe. Olha, você me trouxe várias curiosidades aqui sobre tudo que você trouxe. Quero fazer essas perguntas. Mas antes, assim, eu quero trazer o tema do superviver aqui pra gente, porque eu acho que até as minhas curiosidades vão fazer sentido junto com o termo superviver. Okay. Mas eu queria só compartilhar aqui, ó, mais uma boa noite aqui da Isabela Lima, deixou uma boa noite aqui pra gente. Parabéns pelo evento, deixa eu ver aqui, ela não tá com o nome, tá só V aqui, disse que a Sofia é uma máquina. Não consegui identificar o nome aqui ainda, tá só um V. Então, mas obrigada. A Rita Padre Eterno mandou aqui alguns emojis e a Sofia é uma inspiração. Uau, obrigada! Pessoal, continue deixando suas mensagens aqui, suas curiosidades. Olha, se você conhece a Sofia ali próximo, é hora de também deixar aquela curiosidade, aquela pergunta que a Sofia tem que trazer aqui pra gente. Sofia! Façam as perguntas que quiserem, eu disse que era sem filtros, não há problema, podem fazer. Então aproveitem, é o momento. Sofia, o termo superviver... Mas espera, mas vamos pelo limite, que é para depois não correr mal. Mas diz, continua.